Ninguém acredita na vingança de uma avó traída, milionário e mendigo. No festival da cidade, a música ecoava pelas ruas, as flores enfeitavam cada canto e o cheiro de comida caseira invadia o ar. Era o festival da cidade. Mas naquela manhã ensolarada, Antônia Ferreira, uma mulher de 83 anos, cercada por um mar de risos e cores, sentia uma tempestade se formando dentro de si. A descoberta da traição do marido, Roberto, com sua própria avó, não parecia real. Como alguém poderia trair sua parceira, com quem construiu uma vida, fazendo das madrugadas um lar aconchegante? E como sua avó, uma figura que deveria ter sido um porto seguro, poderia ser a traidora? Um nó se formava em sua garganta. Os olhares curiosos da multidão pareciam observar um drama que já estava se desenrolando. Todos sabiam que se tratava de Antônia, a mulher que sempre foi o símbolo da força da família. Mas naquele dia, ela era apenas uma sombra, sufocada pela dor e pelo ridículo, enquanto as crianças dançavam. A praça se enchia e as vozes aumentavam. Antônia viu grupos de mulheres sussurrando, algumas abanando as mãos em gestos exagerados, como se quisessem afastar a crueldade que a envolvia. O coração dela pulsava e uma ideia ousada surgiu. E se ela usasse sua dor como um escudo? E se expor à traição a tornasse não só uma vítima, mas uma guerreira? Quando chegou o momento do discurso, com a voz trêmula, mas firme, Antônia pegou o microfone. O murmúrio na multidão silenciou. Eu sou Antônia Ferreira, e não sou mais uma mulher que vai ficar calada ao lado da traição que me destruiu. O impacto das suas palavras atravessou a praça como um raio. Olhos arregalados, bocas abertas. O escândalo, então, tornou-se combustível. Mulheres começavam a se lembrar das suas próprias histórias. Hilary, a costureira, levantou a mão e contou sobre sua humilhação. Maria, com lágrimas nos olhos, relatou a traição do marido. Aos poucos, o que começou como um lamento virou um grito coletivo. Mas o caos surgia de forma inesperada. Antônia percebeu que o seu ato tinha desencadeado uma reação em cadeia. A praça agora se tornara um campo de batalha emocional, onde segredos antigos e traumas ecoavam como ecos. Entre flores e fogos de artifício, a dor gritante agora ocupava os corações de tantas outras. O festival da cidade, que deveria ser de alegria, se transformou em um palco de reconciliação e revolta. No fundo, Antônia sabia que sua luta não era apenas por justiça pessoal. Era pelo futuro que desejava construir para outras mulheres. Logo, a ideia da escola de costura começou a brotar em sua mente, como flores após a chuva. Um lugar onde poderiam aprender e, assim, se empoderar. Mas ao voltar para casa, a dúvida foi como uma sombra. Será que essa nova luz não revelaria segredos ainda mais sombrios? O que mais poderia surgir da poeira do pé? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Antônia caminhou de volta para casa, ainda consumida pela adrenalina de seu discurso. As vozes das mulheres ecoavam em sua mente, emoções à flor da pele. Mas havia algo mais profundo que a perturbava, uma inquietação. Ao abrir o portão de casa, sentiu o peso do silêncio envolvê-la. O que aconteceria agora? Sua ideia de abrir uma escola de costura parecia mais. No entanto, ao entrar, uma sensação estranha a atingiu. As paredes conheciam seus segredos, e uma foto emoldurada na prateleira a fez parar. Era uma imagem de Roberto, de braços abertos ao lado de sua avó, ambos sorrindo. A dor se contorcia dentro dela. Como puderam? Foi quando o som de uma batida veio do fundo da casa. Um ruído suave, mas insistente. Curiosa e apreensiva, Antônia seguiu o som. Cada passo parecia pesado. O coração batia acelerado. Ao chegar na porta do escritório de Roberto, ela hesitou. E que poderia haver ali que ela ainda não sabia? Com uma mão trêmula, abriu a porta. A luz filtrava-se pela janela e a cena que encontrou a deixou paralisada. Em um canto, a gaveta da mesa estava aberta. E mais chocante ainda, um diário, o diário de Roberto, estava ali, à vista. O impulso a fez se aproximar. Ao tocá-lo, a respiração tornou-se difícil. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Virou as páginas. A caligrafia de Roberto era firme e confusa ao mesmo tempo. A cada linha lida, um novo pedaço de sua vida se desenrolava, como se estivesse desvendando um mistério. Mas então, uma frase fez seu estômago revirar. Com Antônia, eu construí uma vida perfeita, mas o amor não é suficiente quando se está cativo do passado. A verdade precisa ser revelada. A última frase, uma bomba. O que ele queria dizer com aquilo? E as páginas seguintes? Falavam de encontros furtivos, mas não com a avó como ela supunha. Havia menções a uma jovem chamada Clara, uma amante que ele mantinha em segredo. A urgência de cada frase pulsava, enquanto o desespero se apoderava de seus pensamentos. Ele havia traído, mas não com quem ela imaginava. Um grito irrompeu de suas entranhas. As mulheres, as histórias delas, tudo ganhou um novo sentido. A traição não era apenas de Roberto, mas de um lobo em pele de cordeiro. Enquanto a raiva fervia dentro dela, um chip de dor se enterrou mais fundo. Como puderam protegê-la dessa verdade? O que mais estiver escondido sob as camadas da vida que pensou ter? Antônia ouviu passos. Era Roberto. O rosto dele estava pálido ao ver a gaveta aberta. Antônia! O que você está fazendo? O ar ficou denso. Ela ergueu o diário como um troféu. Essa é a verdade, não é? Uma vida perfeita construída sobre mentiras. Ele congelou. O pânico tomou conta de seus olhos. Não é o que você está pensando? As vozes abafadas do festival, as danças, tudo se dissipou no ar. Não havia mais flores, não havia risos. Apenas um eco de segredos partindo o silêncio que a cercava. O mundo que conhecia parecia desmoronar ao seu redor. Antônia estava a um passo do abismo e a revelação de Clara não fazia parte do plano. O que mais Roberto esconderia? O que mais do passado viria à tona? Com um nó na garganta, a batalha estava apenas começando. Antônia estava a um passo do abismo. A revelação do diário de Roberto girava em sua mente como uma tempestade. O que mais ele escondia?
O que mais havia debaixo das camadas de mentiras? O silêncio se tornara opressivo. As paredes pareciam ameaçar desabar. Roberto a encarava. O pânico em seus olhos fazia seu coração disparar. Não é o que você está pensando. Ele tentava desviar a verdade com palavras vazias. Mas Antônia estava além disso, mergulhada em explosões de sentimentos. E o que mais é? Roberto, um amor cativo, como diz? Com Clara? E a avó faz parte de tudo isso? A indignação fazia a voz dela tremer. Então, o inesperado, um barulho vindo de fora. Um estrondo. As janelas vibraram e um grito da multidão que estava lá fora ecoou pela casa. Antônia hesitou e, num impulso, correu até a janela. As flores do festival, onde deveria haver alegria, agora se tornaram um mar de pessoas correndo. Gritos e pânico. Antônia, fique aqui! Roberto tentou agarrar seu braço, mas ela estava paralisada. O que estava acontecendo? Então ela ouviu um homem, em meio à confusão, com uma expressão angustiada, segurava algo. O que parecia ter sido uma briga se transformou em um caos. O homem levantou a mão e algo brilhante reluziu sob a luz do sol. Ele é um traidor! A cidade precisa saber! A voz dele cortou o ar como uma faca afiada. E ali estava Roberto, o que haviam construído juntos, todo o amor, transformado em incertezas e exposição. Roberto! O que ele está dizendo? A voz de Antônia subiu de volume. A tensão crescendo na sala. O homem ofegante, poucos passos distantes, entrou de vez. O olhar dele era um misto de raiva e dor. Roberto deu um passo à frente. Pare! Isso não é o que parece! Mas o homem não estava disposto a ouvir. Você mentiu para nós todos! Para mim, para Antônia! As palavras dele explodiram como fogos de artifício no céu azul, reacendendo o pânico. Antônia sentiu o chão tremer. As memórias da vida que construíram juntos ameaçavam desmoronar. De repente, uma nova verdade a invadiu. O que se escondia atrás de Clara? E se você é pai dela, não é? A pergunta estapuliu dos lábios dela antes que pudesse se conter. O rosto de Roberto palideceu. O homem à porta olhou para Antônia. O choque em sua expressão a fez sentir que o chão se abria sob seus pés. O que ele havia dito antes, as mentiras. O que era verdade? A traição não era apenas de Roberto com Clara. Era uma traição generacional. Roberto ergueu as mãos, a derrota visível. Antônia, por favor, eu juro que não me relacionaria assim. Eu não sabia. Era um maremoto de emoções. A dor da traição e a confusão da revelação dançando num emaranhado de sentimentos. Não se atreva a se justificar. Você destruiu tudo! Eu! Mas a raiva foi cortada por um grito da multidão lá fora, onde o festival, antes cheio de luz e cor, agora era um campo de batalha. Estrondos, vozes, o homem deu um passo à frente, sua voz pegando um tom de urgência. É pela verdade que estou aqui. Ela não merecia isso. Você precisa entender que... Antônia estava perdida. O que mais viria à tona? Quais eram os verdadeiros laços entre eles? Cada palavra agora carregava um peso novo. E a traição de Roberto não era a única revelação. Havia uma rede de segredos, uma teia de vidas cruzadas que só se estreitava. Abismos abriam-se no escuro. Antônia precisa confiar em mim. Roberto suplicou, mas ela já não sabia em quem confiar. O eco dos risos do festival não a alcançava mais. Fique longe de mim. Com um aperto no peito, Antônia virou-se, o olhar distante.
O que mais tinha sido escondido sob o manto da normalidade? O festival fervilhava lá fora, mas dentro dela, o mundo estava desmoronando. Mais revelações a aguardavam, e no fundo, um sentimento crescente de que todos ao redor estavam prestes a saber de tudo. Antônia estava a um passo do abismo. A revelação do diário de Roberto girava em sua mente como uma tempestade. O que mais ele escondia? O que mais havia debaixo das camadas de mentiras? O silêncio se tornara opressivo. As paredes pareciam ameaçar desabar. Roberto a encarava. O pânico em seus olhos fazia seu coração disparar. Não é o que você está pensando. Ele tentava desviar a verdade com palavras vazias, mas Antônia estava além disso, mergulhada em explosões de sentimentos. E o que mais é, Roberto, um amor cativo, como diz? Com Clara? E a avó? Faz parte de tudo isso? A indignação fazia a voz dela tremer. E então, o inesperado. Um barulho vindo de fora. O estrondo. As janelas vibraram e um grito da multidão fora ecoou pela casa. Antônia hesitou e, num impulso, correu até a janela. As flores do festival, onde deveria haver alegria, agora se tornaram um mar de pessoas correndo. Gritos e pânico. Antônia, fique aqui! Roberto tentou agarrar seu braço, mas ela estava paralisada. O que estava acontecendo? Então ela viu um homem em meio à confusão, com uma expressão angustiada, segurava algo. O que parecia ter sido uma briga se transformou em um caos. O homem levantou a mão e algo brilhante reluziu sob a luz do sol. Ele é um traidor! A cidade precisa saber! A voz dele cortou o ar como uma faca afiada. E ali estava Roberto, o que haviam construído juntos. Todo o amor transformado em incertezas e exposição. Roberto! A voz de Antônia subiu de volume. A tensão crescendo na sala. O homem, ofegante poucos passos distantes, entrou de vez. O olhar dele era um misto de raiva e dor. Roberto deu um passo à frente. Pare! Isso não é o que parece! Mas o homem não estava disposto a ouvir. Você mentiu para nós todos, para mim, para Antônia. As palavras dele explodiram como fogos de artifício no céu azul, reacendendo o pânico. Antônia sentiu o chão tremer. As memórias da vida que construíram juntos ameaçavam desmoronar. De repente, uma nova verdade a invadiu. O que se escondia atrás de Clara? E se você é pai dela, não é? A pergunta escapuliu dos lábios dela, antes que pudesse se conter. O rosto de Roberto empalideceu. O homem à porta olhou para Antônia. O choque em sua expressão a fez sentir que o chão se abria sob seus pés. O que ele havia dito antes? As mentiras? O que era verdade? A traição não era apenas de Roberto com Clara. Era uma traição generacional. Não, não sou! Roberto balbuciou, mas a voz dele falhou. Antônia respirou fundo, tentando entender. O homem, sem hesitar, avançou. Antônia precisa saber. Os registros deles estão na praça. Todos têm direito a saber o que foi feito. Os olhares da multidão se tornaram uma maré inquieta, murchando as flores do festival, que ainda tremulavam com a brisa. O homem entregou a Antônia um envelope, um símbolo de tudo o que estava prestes a vir à tona. Não posso guardar isso por mais tempo. Ela fez um trato, e o que se passa entre você, Roberto e Clara é só a ponta do iceberg. Uma corrente de choque percorreu Antônia. Trato? Que trato? A mente dela girava com perguntas.
Enquanto o homem continuava, agora com fervor, vocês são parte de algo muito maior. E a cidade inteira pode explodir por causa das mentiras que foram contadas. Antônia sentiu como se o chão estava se movendo. O que havia feito de errado? Qual era a verdade? Olhando para Roberto, ela viu a estranheza crescer em seu rosto. Ele sabia. Ele sempre soube. Antônia, por favor, me escute! Roberto implorou, mas a raiva dela estava prestes a se transformar em outra coisa. Algo diferente. Ela abriu o envelope e as páginas amareladas revelaram segredos que desnudavam não só o passado de Roberto, mas de sua avó e de toda a sua família. Gritando, Antônia balançou a cabeça em negação. Você não pode estar falando sério! Minhas raízes estão ligadas a isso! As palavras dele eram como um tapa na cara. O festival, agora, era apenas um eco distante de risos. Dentro dela, uma tempestade se agigantava. E tudo o que havia acreditado, tudo o que fizera sentido, agora era uma intriga profunda de mentiras e traições. E o pior, o homem na porta deu um passo à frente, com uma expressão severa. A verdade precisa ser revelada. Todos precisam saber que a sua avó não é quem você pensa. O passado dela está manchado de sangue e segredos. Antônia mal podia respirar. O que mais ela teria que enfrentar? O que mais estava escondido sob a superfície da vida que pensou ter construído? O relógio marcava um tempo que se esvaía, e a revelação era só o começo de algo muito mais sombrio. Ela olhou para Roberto, o homem que um dia amou, e seu coração despedaçou. Quem era realmente ele? Quem era realmente sua avó? E, principalmente, quem era ela agora, diante desse mar de segredos que irrompeu com um único grito do passado? A batalha estava apenas começando. Antônia mal podia acreditar no que ouvira. O homem à sua frente não parava de falar, mas tudo parecia distante. As palavras dele ecoavam como um ruído da multidão que ainda gritava lá fora. Ele dizia que sua avó, que sempre foi a figura materna, a guardiã da família, tinha um passado sombrio. E tudo o que ela conhecia era uma mentira. Antônia, você precisa saber a verdade. O homem se adiantou e a verdade cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela hesitou. A confusão se misturava com a raiva. Seu nome? Você não sabe quem realmente é? Roberto estava paralisado, os olhos marejados, mas seu silêncio dizia mais que 1000 palavras. O homem tomou fôlego e continuou. Sua avó foi parte de um esquema que envolvia a família inteira. Ela não é a heroína que você pensa. Você é parte de algo que vai além do seu próprio entendimento. Como assim? O que você quer dizer? Antônia sentiu o coração apertar. Que esquema? O homem estava ofegante, mas sua expressão não mentia. Havia uma urgência em suas palavras que todas as flores do festival não podiam apaziguar. Antes que ele pudesse responder, outra explosão de barulho lá fora os distraiu. A multidão parecia entrar em histeria e um grupo de pessoas vinha na direção da casa. Algumas com tochas, outras com pedaços de madeira como armas improvisadas. Ele é um traidor! A verdade vai ser revelada! Gritavam. Roberto! Antônia virou-se para ele, a voz tensa. Você sabia de tudo isso? Não, Antônia! Eu juro! Eu não sabia! Ele olhou para a multidão, depois para o homem à sua frente. A expressão de desespero misturada com culpa. A cidade nunca deve ter descoberto. Eu não tive escolha. As palavras dele a atravessaram como um golpe. Escolha?
O que ele queria dizer com escolha? O homem ao lado dela se aproximou mais, os olhos preenchidos de uma determinação desesperada. A verdade é que você é filha de Clara. E a sua avó? A sua avó fez negócios com a mesma pessoa que afetou muitas vidas aqui. E isso começou muito antes de você nascer. Um nó se formou na garganta de Antônia. O que você está dizendo? As pernas tremiam sob seu peso. O olhar de Roberto já não era de amor, mas de terror. Em um instante, tudo o que ele havia dito se dissolveu em mentira. Ela não é quem você pensa. O homem agora estava gritando, pressionando a verdade. Se você correr o risco de abrir os registros pela cidade, você verá. Clara é o que está por trás disso tudo. A multidão gritou mais alto, batendo nas portas da casa. As vozes misturadas se tornaram uma cacofonia de medo e desespero. Antônia sentiu que o chão se movia debaixo dela. Uma onda de dor e confusão a atingiu como um tsunami. Então, em meio ao caos, um tiro ecoou pela praça. O som foi tão inesperado que todos pararam. O homem à sua frente cambaleou, a mão no peito, os olhos arregalados de espanto. Antônia gritou, apavorada, enquanto o homem colapsava. O pânico tomou conta e a multidão começou a correr. Não, não, por favor! Antônia se lançou na direção dele, mas Roberto a segurou. Saia daqui, é muito perigoso. Mas ele estava falando a verdade. Ela lutou contra o braço dele, confusa e angustiada. O caos aumentava, mas dentro da confusão, algo cruel e silencioso a atingiu. A verdade estava se revelando. E agora, esse homem havia se tornado uma vítima. Uma peça de um jogo muito maior. O jogo de mentiras. Antes que pudesse recolher seus pensamentos, uma sombra surgiu na porta e uma mulher entrou. Antônia reconheceu o olhar daquela mulher imediatamente. Clara! Seu coração disparou ao se dar conta de que tudo caminhava para um confronto que ela nunca imaginou. O que mais Clara encobria? E mais assustador, o que mais a cidade não sabia? Antônia se virou para Roberto, a frustração e a dor cortando mais fundo que antes. O que iria acontecer agora? O que mais ela não sabia sobre a família? Cada respiração tornava-se uma oração silenciosa para que a verdade não a consumisse. E com o desespero crescendo, uma nova imagem se formou. Clara estava ali, e a batalha pelo futuro começou a se desenhar. Antônia mal podia acreditar no que ouvira. A imagem de Clara em pé na porta, a respiração ofegante, contrastava com a última revelação sobre seu passado. O homem que caíra no chão, seu corpo sem vida, deixava um rastro de medo e confusão. Gritos e murmúrios se espalhavam pela multidão. O festival que antes pulsava de alegria, agora era um campo de guerra. Clara! Antônia gritou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? As palavras escaparam como um sussurro, mas o peso delas era imenso. Clara se aproximou, os olhos arregalados, mas havia algo mais. Antônia, eu não queria que soubesses assim. O olhar dela era nervoso, um misto de temor e revelação. A cidade precisa saber da verdade, mas a verdade é mais complicada do que você imagina. Complicada? Antônia estava prestes a explodir, a confusão a dominando. Como ousa falar assim? Você estava escondendo tudo durante anos. Eu não sou o monstro que você pensa, Antônia. Clara retrucou, segurando a mão em um gesto desesperado.
Eu protegi você. Meus erros, eles não são apenas meus. Roberto, ainda na sombra, parecia perdido em um mar de culpa. O que ela quer dizer, Clara? A voz dele era uma mescla de raiva e confusão. Você trouxe isso tudo para essa cidade. Agora estamos todos em perigo. Mas Antônia não havia terminado. Focou em Clara com um olhar penetrante. Você está dizendo que por causa de seus segredos, muitas vidas foram impactadas? Tudo isso? Que você mente para mim? Para todos? Sim, Clara quase gritou, a voz dela ecoando nas paredes como um golpe. Seu avô, ele foi um homem perigoso. Um homem que fez acordos antes de você nascer. E sua avó, ela também tinha seus próprios segredos. Você se lembra da história que sempre te contaram sobre a nossa linhagem? Não é verdade! Um silêncio pesado se instalou. Was it possible? Durante anos, Antônia acreditou que sua avó era uma heroína. Alguém que sempre lutou por sua família. Diga-me que isso não é verdade. Antônia sussurrou, já sabendo da resposta. Infelizmente é. A nossa família não é perfeita. Não fomos as únicas a sofrer. Zé, aquele homem que morreu, ele fez parte de tudo isso. Ele sabia mais do que revelou. E agora ele pagou o preço. As palavras de Clara soaram como uma sentença. Uma onda de choque tomou conta de Antônia. Zé sempre foi uma figura do passado, um eco distante. O que ele sabia? O que mais está escondido neste lugar? Antes que Clara pudesse responder, o homem que caíra começou a se mover, levantando-se lentamente. O murmúrio da multidão ficou ensurdecedor enquanto todos observavam a cena. Para alívio de muitos, ele parecia não estar morto. A verdade não pode ficar enterrada por mais tempo, ele exclamou, olhando para Antônia e Clara. Ela precisa ser exposta para que todos saibam da nossa história. Antônia sentiu o coração acelerar. A história? Que história? Que mais ainda precisa vir à tona? Sobre seu avô, sobre o trato que ele fez, sobre as alianças que ligam nossas famílias em uma teia de corrupção e traição. O homem se levantou, agora mais certo em suas palavras. O choque era palpável. Cada pessoa na praça estava atenta. Mas por que você sabe disso? Antônia questionou, agora com um nó na garganta. E naquele instante, Clara pareceu hesitar, o rosto escurecendo sob o peso de um segredo. O homem virou-se e, em um ato repentino, puxou uma foto amarelada do bolso. Essa é sua avó. E ele apontou para outra figura na foto. É você! Antônia paralisou. Mas quem era aquele homem que a apontava? Um pai? Um inimigo? O caos dentro dela explodiu. Se você acha que isso é tudo, pense novamente. O homem olhou para a multidão, que agora estava presa por sua intensidade. A cidade nunca esteve a salvo. O passado sempre estará a um passo da verdade. Com o avivamento de lembranças obscuras, a multidão sussurrava. O medo e a incerteza tomaram conta de todos enquanto Clara, em um último esforço de se explicar, falava. Antônia, precisamos esclarecer, antes que seja tarde demais. E assim, no auge da confusão, a noite caía e uma nova tempestade parecia se formar, não apenas sobre a cidade, mas sobre o coração de Antônia. Assolada por questões que nunca imaginou, ela a um passo de descobrir que, por trás de cada rosto familiar, havia uma história mais sombria. Cada verdade uma facada. E agora, mais do que nunca,
A busca por justiça não era apenas necessária, mas vital. Antônia mal podia acreditar no que ouvira. A imagem de Clara na porta, ofegante e nervosa, era um contraste gritante com o caos que tomava conta da sala. O homem caído no chão, agora começando a se reerguer. Fica tranquilo! Parecia trazer consigo a tempestade de segredos que todos temiam enfrentar. Ele olhou para Antônia, seu rosto marcado por uma expressão tensa, enquanto tentava se recompor. Você não sabe a verdade completa. Ele começou, mas foi interrompido pelo tumulto lá fora. Gritos e moraias de pessoas estavam cada vez mais próximos. E o barulho parecia se intensificar a cada segundo. Antônia estava em choque. Ela sabia que havia algo de muito errado. Mas o que Clara estava revelando... Então, tudo aconteceu rapidamente. Um clarão inesperado cortou o ar, seguido de uma explosão surda. As janelas se estilhaçaram sob a força da onda de choque. Antônia caiu para trás e o pânico tomou conta do ambiente. O cheiro de fumaça imediatamente invadiu o ar, preenchendo seus pulmões com uma sensação de sufocamento. A multidão do lado de fora, que já estava em alvoroço, agora entrava em um desespero total. É o ataque! Precisamos sair daqui! Gritou Roberto, puxando Antônia pelo braço. Mas ela estava paralisada, o coração martelando contra o peito, a mente girando com todas as novas informações. Segredos familiares, traições e agora esta explosão. O terror se misturava com a urgência. Que mais poderia acontecer? O homem que havia se ferido finalmente se levantou, uma expressão de determinação e medo no rosto. Não podemos ficar aqui! O festival! Eles estão tentando acabar com tudo! Com todos nós! Ele gesticulou para a porta, mas parecia hesitar. A verdade deve ser revelada, mas agora precisamos nos proteger. Proteger contra o quê? Antônia perguntou, a voz tremendo. Você disse que minha avó tinha segredos. O que isso tem a ver com a explosão? Ela fez um pacto que envolve pessoas poderosas, muito mais poderosas do que você imagina. Aqueles que estão atrás de você, assim como de mim, não vão parar até que todos os envolvidos sejam silenciados. As palavras dele penetraram profundamente em sua mente e as peças começaram a se encaixar num quebra-cabeça horrível. Mas quem? Quem são essas pessoas? Sem aviso, Clara disparou em direção a uma janela quebrada. Não temos tempo para isso. Você precisa entender que a cidade toda está em perigo. Você e o seu passado são a chave para algo que muitos estão dispostos a matar para proteger. Nesse instante, como se tudo estivesse interligado, só um pensamento ecoou na mente de Antônia. Sua vida estava em perigo. Tanta revelação, tanto sofrimento. Cada segredo agora parecia atar vidas de maneira que ela nunca imaginou possível. Olhando para Roberto, o pavor nos olhos dele a deixou amedrontada. Você sabia disso, não sabia? O silêncio era ensurdecedor. E antes que ele pudesse formular uma resposta, mais flashes de luz cortaram o ar, seguidos por gritos de dor e desespero. A cidade, que parecia ser seu lar, agora era um local hostil. E para sua surpresa, Antônia percebeu que sob a segurança precária de suas certezas estava um abismo de traições e sombras. Então, o impacto mais devastador. Clara, em meio ao caos, puxou algo do bolso. Uma pequena caixa intricadamente trabalhada, que brilhava à luz dos escombros.
Dentro dessa caixa está tudo. Ela olhou nos olhos de Antônia, como se soubesse que aquela revelação mudaria tudo. Ela contém as provas de quem nós realmente somos e do que está por trás de tudo. As palavras de Clara soaram como um lamento, um grito em meio à confusão. E ao abrir a caixa, o brilho intenso revelou um objeto que faria tudo mudar de uma vez por todas. O que estava ali? Os rostos na multidão, a destruição ao redor, e todo o seu legado era colocado em dúvida. O que mais estava escondido? E nesta virada inesperada, qual seria o legado de Antônia com aquilo que estava prestes a ser revelado? Antônia mal podia acreditar no que ouvira. Clara segurava uma caixa brilhante. O olhar dela era intenso, quase angustiado. Dentro dessa caixa tá tudo, dizia ela enquanto a multidão lá fora se agitava, o pânico começando a tomar forma. Antônia passou a mão pela caixa, sentindo sua superfície fria. O peso dela parecia trazer a gravidade de todos os segredos guardados por tanto tempo. Abre logo! Roberto gritou nervoso. A tensão pulsava no ar. Antônia olhou de volta para Clara, que agora parecia prestes a desabar. Com um gesto decidido, Antônia levantou a tampa da caixa. Dentro havia documentos empoeirados, fotografias antigas e algo que parecia uma carta. O coração dela disparou. Isso é tudo o que você deixou de me contar, Clara! O tom dela era de incredulidade, de raiva reprimida. Clara fechou os olhos e o olhar de Antônia encontrou do homem ferido, que observava tudo com uma expressão de urgência. Espera! Você não pode abrir isso aqui! Não agora! Ele exclamou, ainda tremendo. Mas Antônia não queria ouvir. Ela pegou a carta, as palavras se destacando em sua mente enquanto a abria. Amor verdadeiro é como fogo, ardente e destrutivo. Antônia começou a ler em voz alta. A letra familiar a fazia hesitar. O que é isso para Clara? Eu e sempre fomos mais do que amigos. Éramos cúmplices. Ela parou, o olhar fixo no papel. Uma revelação abaixou sobre ela, como uma sombra. As palavras soavam como um eco, atirando a noite em silêncio mortal. O homem ferido, ainda em pé, parecia passar por um turbilhão interno. Não! Não pode ser verdade! Ele gritou, mas já não havia como voltar atrás. Clara olhou para Antônia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Antônia! Eu fui forçada a esconder isso! A verdade é muito mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Antes que ela pudesse continuar, um novo estrondo, mais forte do que o primeiro, abalou a casa. As paredes tremeram e mais vidros se quebraram. Precisamos sair daqui, agora! A urgência em sua voz era palpável. Roberto puxou Antônia, enquanto todos começavam a se mover freneticamente. Mas havia um novo elemento no ar, o medo. Finalmente, enquanto abandonavam a sala, o homem ferido avançou, errante, e disparou uma advertência. Vocês não têm ideia do que está por vir. O que está perdido não pode ser recuperado. O olhar dele era de um homem desesperado, mas algo nele parecia familiar. Antônia, ainda atordoada, parou. Quem é você? Ouvira o nome dele em algum lugar, mas tentava conectar as peças. Eu sou seu meio-irmão, Antônia! Ele gritou. Embora a confusão invadisse o espaço, o choque passou como um raio. O quê? Como assim? A voz dela saiu quase como um sussurro, a realidade se desmantelando. Se sua avó fez um pacto, então vocês estão mais envolvidos com isso do que imaginam. Clara não é só sua avó.
Ela também é parte do que destruiu nossos laços. Ele parecia mais desesperado a cada palavra. Todas as memórias da infância, as risadas, os momentos felizes, agora se transformavam em uma rede de mentiras. Isso é um absurdo! O que você está dizendo? Antônia, calma! Precisamos seguir em frente! Roberto a puxou novamente, mas o olhar dela estava fixo no homem. Como poderia isso ser verdade? Como poderiam os fios de sua vida se entrelaçar com aqueles de um mundo tão sombrio? A confusão tornava tudo ainda mais aterrador. Enquanto a multidão na rua entrava em pânico, o novo irmão dela segurou a caixa, seus olhos chamando a atenção. Dentro disso, você encontrará não só a verdade da sua família, mas a sua própria identidade. O passado nunca ficou atrás. Ele sempre esteve à espreita. A cada palavra, o peso do que estava se formando na mente de Antônia era esmagador. E no momento crucial, em que todo o caos parecia ter virado uma tempestade, um novo clarão de luz surgiu, iluminando a casa. E junto com isso, uma figura se destacou na escuridão. Era alguém que Antônia não esperava ver. Eu não sou a única que tem segredos, Antônia. A voz era familiar. O tom gelou a espinha dela. É hora de finalmente confrontar nossa história. E enquanto a luz se intensificava, todos os olhos se voltaram para a nova chegada. O que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser revelado naquela noite interminável? Antônia mal podia acreditar no que ouvira. Clara estava ali com os olhos arregalados e a respiração apressada, enquanto uma figura familiar surgia das sombras. O coração dela disparou. Era a sua mãe. Mãe? O timbre da voz dela era uma mistura de surpresa e medo, e toda a sala parecia congelar. Antônia, você precisa ouvir o que estou prestes a dizer. Eu não sou quem você pensa que sou. A afirmação dela era como um soco no estômago, e os rostos ao redor foram de choque total. O homem ferido se encolheu um pouco, olhando de Antônia para a mãe dela, como se percebesse que a situação estava prestes a explodir. Você tem que estar brincando. Por que você está aqui, mãe? O que está acontecendo? A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O festival lá fora parecia um mundo completamente separado, enquanto dentro daquela casa uma tempestade se formava. Na verdade, tudo que você acreditou até aqui é uma farsa. Você não pode saber a verdade sobre nós, sobre sua avó e sobre mim, sem entender o restante da história. A voz dela era firme, mas Antônia podia sentir o tremor por trás das palavras. Então, me diga a verdade. Por que você escondeu isso de mim? A indignação estava transbordando nas palavras. Cada sílaba era uma explosão de frustração. A mãe respirou fundo, parecendo pesar cada palavra. O que eu tenho a dizer mudará tudo. Por um tempo, me vi obrigada a proteger você, mas agora é tempo para você saber. Clara não é só sua avó, ela também é sua mãe. A revelação foi um soco, uma onda de dúvidas consumindo o entendimento de Antônia. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O quê? Então você não? Você não é minha mãe. Mas minha avó? A mente dela estava fervilhando, cada informação aparecendo como um quebra-cabeça onde peças não se encaixavam mais. E Clara? Clara havia protegido aquele segredo? Isso mesmo, a mãe confirmou, a emoção clara em sua voz. Eu era jovem demais para ser mãe. Clara cuidou de você.
mas processos que decidimos seguir afastaram você de mim. Isso foi por sua segurança, Antônia. Sua avó fez o que achava certo, mas não podíamos deixar você saber a verdade antes que estivesse pronta para lidar com isso. Pronta? Pronta para o quê? A raiva agora se misturava com tristeza, deixando Antônia ofegante. O que mais viria à tona? O que mais ela poderia descobrir? E o homem próximo a ela? Como ele estaria envolvido nessa teia? Porque as pessoas que estão atrás de nós não descansarão até que todo o nosso passado seja apagado. A cidade inteira precisa saber quem somos realmente, mas a verdade pode ser mortal. O homem ferido então tomou a palavra novamente. Precisamos sair agora. Eles estão aqui. E enquanto o pânico se espalhava pela sala, um som estrondoso reverberou como um trovão. As portas vibraram e antes que alguém pudesse reagir, a porta principal se abriu com um estrondo. Uma sombra enorme se projetou na entrada e alguém encapuzado se revelou. A multidão do lado de fora, o festival em celebração. Agora todos pareciam estar em uma busca frenética. Antônia! Você não deveria estar aqui! A voz era profunda e ameaçadora. Você precisa voltar atrás, antes que seja tarde demais. Mas com cada palavra, um sangue frio pronunciava a verdade. Um nó se formou na garganta de Antônia. Quem é você? E tudo isso é por causa de mim? O homem encapuzado deu um passo à frente. Você não sabe a verdade sobre seu passado. Você é a chave, Antônia. E nós não podemos permitir que você entre nesse jogo. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. A sala parecia girar. A revelação e o caos se misturaram, como uma tempestade se formando no horizonte. Clara e a mãe de Antônia trocaram olhares, sabendo que a situação escapava de suas mãos. O enigma agora estava além da compreensão, e algo sombrio estava prestes a irromper, pendendo sobre cabeças acesas de temor. Antônia, entre dúvidas e revelações desencadeadas, cuidou para não perder o foco. Mas qual é a verdade? O que realmente está acontecendo? E enquanto a tensão aumentava, cada segundo parecia um épico de incertezas. Antônia ficou paralisada diante da revelação. Clara, sua avó, não era só sua avó, mas também a mãe que sua mente havia bloqueado. Era demais para processar. Tudo ao redor parecia girar. E o homem encapuzado, agora exposto, cortou essa confusão com uma única afirmação. A verdade precisa vir à tona, antes que seja tarde demais para vocês. Um silêncio pesado pairou no ar, quebrado apenas pelos sons distantes do festival, que agora estavam longe da alegria. Antônia respirou fundo, tentando encontrar o que restava de sua sanidade. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? O escapava de suas palavras. Sua mãe se adiantou. Antônia, sua avó foi forçada a proteger você de uma verdade terrível sobre o nosso passado. Um pacto com aqueles que desejam nos calar. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, um reflexo do peso dos segredos guardados por tanto tempo. Calá-los? Por que não, então, apenas contar a verdade? A raiva crescia em seu peito. Era sufocante. Enquanto isso, o homem ferido olhou pela janela, claramente em pânico. É um jogo mortal! Eles não vão parar até que tudo acabe! O tom dele era sombrio, um aviso que Antônia não poderia ignorar. Então a porta da frente estalou abruptamente, revelando figuras sombrias. A tensão cresceu instantaneamente. Saiam daí! O festival acabou! A voz era profunda e cheia de ameaças.
Um dos encapuzados começou a entrar, mas o homem ao lado de Antônia se colocou à frente, determinado. Não podem levar você, Antônia. Você é a única que pode quebrar isso. E ali, entre os gritos e a confusão, Antônia se viu no centro de uma batalha que nunca escolheu. O coração dela disparava. Eu sou a chave para quê? Um sentimento de urgência a consumia, enquanto o pânico da multidão do lado de fora se intensificava. Porque a verdade pode libertar todos nós. O homem gritou, olhando para Clara e sua mãe com intensidade. Você precisa decidir, ficar e lutar ou sair e correr. Mas saiba, a verdade é como fogo. Pode queimar ou iluminar. E quando essas palavras pesavam sobre ela, Antônia hesitou. Ela pensou em todos os momentos que a levaram até ali. As traições, os segredos, a dor. E por um momento, algo dentro dela se acendeu. Se a verdade é a única solução, que seja. Vou enfrentar o que vier. Roberto a apoiou. Estamos com você, Antônia. Juntos. O apoio dele a fortaleceu. O homem encapuzado, agora revelado como alguém que a conhecia, hesitou, antes de dizer: se você seguir esse caminho, não haverá volta. O tempo é curto. Eu não sou mais uma marionete, declarou Antônia, com firmeza. Foi então que decidiu abrir a caixa, diante de todos. As memórias, os legados, tudo ali, à vista. Dentro, papéis que revelavam um passado sombrio. E ao toque, um objeto reluzente chamado de medalhão. Essa é a chave que conecta todos nós. E talvez seja a única coisa que possa salvá-los. Um brilho perigoso emanava dele. Clara, sua mãe, Roberto e o homem ferido observavam, com temor e esperança. A multidão estava a poucos passos, e Antônia sabia que a escolha dela agora poderia mudar tudo. Podia gritar os segredos e expor a verdade numa noite de revelações. Ou poderia correr e esconder-se para sempre. Agiu. Com toda a coragem que tinha, ela ergueu a medalha, chamando a atenção de todos. Essa é a verdade! Não só para mim, mas para todos nós. O que está por trás de todas as mentiras? Uma onda de murmúrios percorreu a multidão que se aglomerava. Todos têm direito. Agora havia o fio de esperança e, ao mesmo tempo, uma tempestade imbatível. O cerco se fechava. A última imagem que Antônia teve foi de rostos sérios, confusos e esperançosos. Todos prontos para encarar o novo dia. Mas como a verdade se desenrolaria? E quais seriam as consequências de suas ações? E enquanto a escuridão se dispersava, uma luz brilhante de determinação se acendia. Agora, com essa história cheia de reviravoltas, eu tenho um pedido urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa narrativa incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para ouvir o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com S.